Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos entrando para mais uma das nossas lives de segunda. Estamos ficando viciados nisso, né? Muito bom. Lives de conteúdo é bom ficar viciado, né? Então fica com a gente hoje, que hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito fundamental para o nosso dia a dia, né? Então, bom dia, mandem um aviãozinho para outras pessoas virem participar conosco. Bom dia. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Isso. Bom dia, tudo bem? Vão me falando de onde vocês são, qual cidade, para eu poder ir conhecendo, de qual cidade vocês são. Vai me contando. Isso, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o tema cuidar de quem cuida, que é um tema muito importante. Eu tenho uma convidada mega especial. Vamos ver aqui, bom dia. Podem ir entrando, mandem o aviãozinho aí para outras pessoas também virem participar conosco. Mais uma live nossa de segunda. Me manda aí de onde vocês são, qual cidade, para a gente começar a conversar um pouquinho, para a gente aquecer nossa semana, nossa segunda-feira que está começando. Bom dia. Isso. Muito bom, gente. Vai entrando. Belo Horizonte. Eu sou quase mineira, tá? Então, ó, tamo junto. Eu sou filha de pais mineiros. Meu pai e minha mãe são mineiros. Eu tenho muitas famílias em Minas. Então, tem um sotaquezinho, né? Vou falar que não tenho, não, porque tenho e adoro. Rio de Janeiro, Osasco, legal, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui conosco. Vamos entrando, mandem um aviãozinho que hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Deixa eu ver se a nossa convidada já chegou. Ih, já chegou, que bom. Que eu tenho certeza que teremos muitas perguntas hoje. Podem colocar perguntas, dúvidas, sugestões, dar as experiências de vocês, tá? Vai ser bem legal. Hoje a gente vai falar de cuidar de quem cuida. Qual a importância de cuidar da família, principalmente das mães que acompanham, né? Em sua grande maioria, aí são as mães que ficam de um lado do outro, correndo atrás de terapia, correndo atrás de escola. Os pais também, a gente tem pais bem participativos, mas é importante, né? Vão colocando aí de onde vocês são, qual a cidade, para a gente conhecer. Tem gente do Rio, gente de Belo Horizonte, gente de Osasco. Coloca aí para a gente sabendo. Estou aguardando a Antônia entrar aqui. Importante, né, Helena? Verdade. Às vezes a gente foca muito na criança, e é importante no jovem, no adulto, mas a família, né, a gente precisa ter um olhar diferenciado para a família, olhar para essa mãe que está correndo de um lado para o outro. Antônia! Conseguimos! Conseguimos, que Não, mas esse bom. Instagram tá uma loucura. Eu comecei a live 2 vezes e encerrei porque não estava indo. Tá uma Menina, loucura. mas E olha que que bom que deu certo. eu fugi do horário da noite porque a noite está lotado, né? A noite está difícil, né? A dificuldade está muito maior, né? Verdade, verdade. Antônia, muito obrigada por você aceitar meu convite de vir aqui conversar, né, com o pessoal, conosco. Todas as segundas-feiras eu estou fazendo lives com conteúdo, algumas com convidados, outras eu estou fazendo sozinha. Para quê? Para a gente potencializar as pessoas, né, multiplicar conteúdos importantes. Então, te agradeço muito. Quero que você comece se apresentando, né? Eu gosto que cada um se apresente porque acho que fica melhor a gente contar da gente mesmo.
Eu agradeço muito seu convite, tá? Agradeço mesmo, assim, uma honra, um prazer estar aqui conversando com você, com esse pessoal que você todas as segundas-feiras bate um papo aí. Bom, eu sou Antônia Cia, eu sou de São José dos Pinhais, aqui do Paraná. Eu não sou mãe de autista, eu sou avó de autista. O meu autista vai fazer 18 anos essa semana. Ih, que Lindo, garoto legal! maravilhoso, assim, enorme, gigante, de 1,80 m de altura, lindo. Gente, É, enorme. fantástico. E na realidade, além ele é meu neto, eu sou a cuidadora, digamos assim, oficial, assumi meio que a função de mãe, juntamente com o pai dele, que ele é meu filho, o pai dele é meu filho, porque a mãezinha dele faleceu. Então, em Hum, 2011, ele perdeu a mãe, e aí nós assumimos, né? O pai dele voltou a morar conosco para que a gente dividisse esses cuidados. Enfim, e eu sempre fui da área administrativa, então, né, eu tinha uma carreira na área administrativa, mas aí, depois de um tempo conosco, eu percebi que não era mais aquilo, né? Eu precisava ir por um outro lado, e é engraçado porque, veja bem, às vezes nós fazemos algumas opções na vida porque nós achamos que nós não nos daríamos bem em outras, né? E aí, então, eu fui fazer pedagogia para começar, né, a entender a questão da inclusão e acompanhar o meu neto nessa dificuldade que todas as famílias têm com inclusão, enfim. E aí eu me deparei com uma situação bem diferente, porque eu falei, nossa, pedagogia é o que eu sempre devia ter feito na minha vida. Se Então, encontrou, né? então, assim, depois de uma idade já, né, que eu já não sou mais menininha, falei, nossa, pedagogia eu sempre deveria ter feito. Aí me graduei em pedagogia, agora eu faço psicopedagogia clínica e institucional, estou fazendo uma pós em educação especial, sou presidente de uma ONG aqui em São José dos Pinhais, uma ONG que nós recém montamos aqui, né? Que é a ONG falando sobre o autismo. E nós temos um trabalho fantástico com famílias, enfim, uma questão de apoio, de suporte, porque, né, todo mundo tem dificuldade. Quem é uma família de Sim. autista que hoje fala assim, está tudo resolvido, né? Então eu estou com uma caminhadinha aí na área do autismo, enfim, e buscando, né, sempre aprender, porque ninguém nunca sabe tudo, né? E as experiências compartilhadas são muito importantes também. E por isso que eu acho super importante esse trabalho que você faz, essas lives, inclusive eu estava vendo você, olha, relate suas experiências. E muitas vezes a experiência de uma família ajuda tantas outras, e isso é muito Verdade. importante, tá? Então, parabéns pelo seu trabalho também, tá Ah, bom? obrigada, Antônia. Muito bom ter você aqui. E assim, algo que eu falo muito e sempre muito, quando eu não era mãe, eu era Hum, já muito empática com as mães, né? Eu, hum, eu sempre, nunca fui aquela psicóloga que culpava, né? A culpa é da família, temos que... Não, eu sempre fui muito empática, porque eu sempre tive essa visão. Eu tenho uma mãe muito batalhadora, então eu hum. sempre tive essa visão desse caminho. Depois que eu fui mãe, eu acho que o negócio triplicou, né? Mudou, Porque aí a gente se muda. coloca no papel. Eu não tenho filhos com necessidades específicas, mas e já dão trabalho, né? Já requer muito cuidado nosso. Imagine uma criança que tem um transtorno do espectro autista, que tem síndrome de Down, que tem alguma necessidade mais específica. Então, eu sempre tive essa preocupação de cuidar da família, de dar apoio para a família, de falar com a família. E eu acho que tem momentos também. Uma família que recebe o diagnóstico, ela está em um momento, uma família que já está lutando, né, por uma outra parte. Então é São muito momentos importante. específicos, né? Porque cada situação você tem um momento. E é muito importante esse seu olhar para a família, porque uma das dificuldades nossa é essa: olha-se para a criança. E a Sim, família que faz parte desse conjunto, ela fica do lado, tá? Então esse isso. olhar seu é extremamente importante, sabe? A gente precisa ter. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre isso, ô Antônio. O que que você que acompanha muitas famílias, eu queria ficar um pouco na parte do diagnóstico, essa busca Hum. pelo diagnóstico, essa luta da família que vai no neuro, vai no outro, vai no terapeuta, vai no outro. O pediatra fala que cada criança tem seu tempo, espera um pouco que vai dar um start, a criança vai começar a desenvolver.
E como dar apoio, como orientar essa família que está na busca do diagnóstico ou acabou de ter um diagnóstico? Esses momentos são extremamente delicados, porque nós temos situações bem definidas, e mesmo quando a criança apresenta qualquer sinal de uma dificuldade, de um desenvolvimento não dentro do esperado, nós temos também muitos casos de famílias que meio que se recusam a ver, a enxergar daquele ponto. E às vezes o que acontece? Você está percebendo que essa criança não está tendo esse desenvolvimento, mas a família meio que assim, não, deixa. E aí o que acontece? Vem sempre aquela história de alguém da família que fala assim, não, porque não sei quem da família tinha esse problema, era assim, e hoje se Uhum. desenvolveu, enfim. Então nós precisamos começar a ter um cuidado, inclusive aí, mas assim, muita delicadeza para falar para essa mãe. Olha, ele está tendo um acompanhamento com o pediatra, porque no primeiro momento você nem pode falar de neuro, porque você vai Isso. assustar. Em vez de você trazer essa família para perto, você vai afastar essa família, porque muitas vezes a mãe fala assim: ah, estão enxergando problema no meu filho, sabe? Então, É. assim, no primeiro momento é que você, olha, ele está indo no pediatra, o que o pediatra tem falado? E de repente, sutilmente, você orientar para que um outro pediatra avalie essa criança, sabe? Porque Uhum. esse momento é delicado. E assim, quantas famílias que às vezes percebem essa dificuldade da criança, mas tem receio. E por que É. tem receio? Porque o preconceito é muito grande. Então, e essas famílias já devem ter acompanhado os casos de crianças que têm algumas dificuldades e o preconceito que essas famílias vivem. Então, se eu Uhum. não tiver um diagnóstico, o meu filho ele vai continuar sendo olhado como uma criança que não tem nenhuma dificuldade. Por mais que ele apresente, mas sem um diagnóstico, ninguém vai rotulá-lo. Sabe? Então, Isso. a família às vezes se retrai para não ir em busca de um diagnóstico por isso. Outras famílias percebem, está indo, está buscando, e o que acontece hoje? Nós temos muitos pediatras que não estão atualizados. Então a mãe chega e fala assim: olha, porque o meu filho, porque às vezes ela tem outros filhos, e por mais que a gente diz assim, ah, você não pode comparar um com o outro, nós fazemos comparações sim. Principalmente, por Uhum. exemplo, eu tenho 3 filhos, e quando meu neto começou a apresentar sinais, você fala assim, poxa, mas um não fazia isso, o outro não fazia. Então nós fazemos essas comparações. E Isso. aí a mãe vai para o pediatra, e o pediatra é exatamente o que você falou. Ah, não, cada criança tem seu tempo. Não, mãe, volta daqui. Nós temos casos de pediatra que manda a mãe voltar daí 1 ano. Pois Então, é. veja bem, nós sabemos que o autismo, o quanto mais precoce for o diagnóstico, um melhor prognóstico essa criança vai ter. Está perdendo Então, tempo, né? está Tempo de perdendo tempo. estimulação. Imagine você perder 1 ano de estimulação dessa criança. É um Pois tempo que é. você não vai ganhar mais. A realidade é essa. Não se ganha um Uhum. tempo perdido nunca. Então, assim, o que a gente faz nesses casos? Quando a mãe traz para a gente sempre orienta. Não, vamos mudar de neuro. Ou vamos mudar de pediatra. Ou vamos atrás de outro. Sabe? E mesmo às vezes tendo todas essas dificuldades, ou tendo assim, tem famílias que correm atrás, sim, mas tem famílias que falam assim, não, que bom, né? Ele não tem nada, o pediatra falou, então vamos deixar nisso. E aí Isso. nós perdemos bastante casos que poderia ter tido um diagnóstico precoce, né? E o difícil também tem aquela família que, quando ela recebe o diagnóstico, aí é aquela fase que a gente fala assim, ah, agora é o luto. Mas nós Isso. precisamos ter consciência que, assim, tudo bem, você tem que chorar, você tem que gritar, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode permanecer num luto. Eu costumo dizer assim, você sai do luto e vai para a luta, porque Isso. o luto não vai resolver nada. Então, quanto É. mais tempo você O luto é perder perder nesse tempo luto, também, né? Pode exatamente, vivenciar pois, o luto, mas vamos para a estimulação exatamente. enquanto isso. Você pode vivenciar, você pode chorar, você pode entrar embaixo do chuveiro e chorar à vontade. Aliás, uma coisa ótima que eu falo é chorar embaixo do chuveiro, né? A criança não Verdade. percebe que você está chorando, você pode se debulhar em lágrimas e você sai de lá linda e maravilhosa e cheirosa.
E se permita viver esse momento, né, Antônia? Eu falo muito isso. Se Exatamente. permita viver. Não se culpe por estar chorando, Não, porque você não está não, chorando porque você não ama seu filho, porque você não não. gosta do seu filho, né? Você está chorando porque você não sabe, naquele momento, você recebeu uma notícia que o seu filho não era totalmente aquilo que você estava esperando e que você vai ter que ter uma outra Vai ter luta, que. que você ainda não sabe qual é, né? Porque, na Então, realidade, o que que acontece? Quando você recebe o diagnóstico de autismo, praticamente assim, aquele seu filho idealizado, ele deixou de existir na realidade. isso. E qual a família que não gera expectativas durante uma gravidez toda? Você gera expectativas, porque o meu filho vai fazer isso, porque ele vai ir em tal escola, porque ele vai estudar para isso. Eu idealizava muito meu neto. Nossa, meu primeiro neto, filho do meu filho caçula, da minha norinha que eu amava. Então, assim, imagine quantas coisas nós idealizamos para isso. Mas de repente veio tudo diferente. E aí você Isso. vai ter que conviver com essa diferença, digamos assim, e você vai ter que se especializar nela, tá? Uhum. Hoje, eu digo assim, hoje eu não consigo imaginar como é que seria o meu neto se ele não fosse autista. Porque assim, estar com ele, vivenciando esse dia a dia dele dentro do espectro autista, me trouxe, tanto para mim como para toda a família, para o pai, para os avós, enfim, um mundo diferente daquele que nós imaginávamos, daquele que nós conhecíamos. Mas é um mundo que, embora tenha dificuldades mil, eu não digo que o autismo é azul, como as pessoas falam assim, eu não não romantizo o autismo, porque todos os dias nós temos dificuldades. Só Sim. que todos os dias nós enfrentamos essas dificuldades e nós passamos por elas. Então, quando essa mesma situação aparecer amanhã, nós já temos todo aí um suporte para estar atravessando essa situação. Porque o que eu digo, meu neto tem 18 anos, então nós já passamos assim situações de agressividade, de não dormir. Na realidade, meu neto está dormindo bem há um mês. Porque, né? Nossa. Porque assim, então assim, foram noites e noites sem dormir, então assim, seletividade alimentar, uma série de coisas, não é fácil, sabe? Você fala assim, Sim. não, é uma maravilha, é azul, é tudo lindo. Não, não é. Mas você vive. E você precisa se permitir viver, se permitir ter a sua vida, se permitir Isso. sair. Porque às vezes não, quase que 100% das vezes, as mães perdem a autoestima. Então, muitas vezes a gente ouve a mãe falar assim: nossa, depois de 2 anos eu consegui pintar meu cabelo. Essa mãe precisa viver, essa mãe Isso. precisa continuar sendo ela. E para isso nós precisamos de um suporte, sabe? Então, Com às certeza. vezes nós falamos assim: não, mas eu tenho que dar conta, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que cuidar. Quem disse, gente, que nós temos que dar conta? Nós temos que pedir ajuda, Isso. Com sabe? O certeza. pedir Eu muitas ajuda é vezes aqui, importante. Antônio, é muito engraçado. Eles fazem as terapias, né, aqui na autonomia, e muitas vezes ficam 2, 3 horas, né? Mudam de sala, É, vão para várias terapias. E a gente faz o treinamento da família, então a família muitas vezes entra, mas as mães perguntam muito assim, Bárbara, quando que eu vou poder deixar ele sozinho na terapia? E eu vejo que aquela família está precisando aquela mãe está precisando de um tempo de respirar, né, Antônia? E aí eu exato. falo, não, ele já está ficando. Pode ir, desce hoje, vai tomar um café, vai fazer É. sua unha, vai sentar para não fazer nada. Se permita não fazer nada, se permita ter É. esse tempo para você. Então, assim, é muito importante também mostrar para a mãe assim, pode ir sem culpa. Ele tá bem, ele vai ficar bem. Se acontecer alguma coisa, eu te ligo, não tem problema nenhum. Mas pode ir, vai tomar um sorvete. Então, assim, É. eu já tive mãe que sentou ali embaixo, foi tomar um sorvete, uma casquinha. E aí falou assim, Bárbara, tinha anos que eu não fazia isso. Então, assim, a gente precisa dar esse apoio para permitir, né? Para que a família. E outra coisa que eu falo muito, descanse sim e relaxa a tua cabeça, porque quando você voltar, você vai estar mais disposta e Disposta. disponível para brincar com ele, para fazer a estimulação, né? Então Exato. é muito importante.
E às vezes acontece também, Bárbara, de nós como mães, quando eu tinha os meus filhos, que não tinham nenhuma dificuldade, meu marido dizia assim, nossa, parece uma choca que coloca os pintinhos embaixo da asa e acha que Isso, ninguém sabe cuidar. E quando nós temos uma criança com outras dificuldades, que são outras demandas, eu acho que nós fazemos muito mais isso. Então, às vezes, assim, a nossa criança toma medicação, então nós achamos que ninguém vai saber da medicação, ninguém vai saber dar um banho, ninguém vai saber dar uma comida. E às vezes, até com isso, nós meio que acabamos afastando um pouco, porque nós falamos assim: não, se eu não fizer, ninguém sabe fazer. isso, Só que muitas vezes nós não oportunizamos para que outras pessoas também façam. isso, E nós precisamos disso, sabe? Nós, mães, avós, nós precisamos falar assim: não, alguém tem que fazer por mim. Que seja 2 horinhas, que seja 1 horinha, sabe? Eu posso sair no portão e bater um papo com a minha vizinha e deixar a minha criança dentro de casa, se ela quiser ficar dentro de casa, que alguém vai estar cuidando dela, sabe? Então eu não posso ficar num casulo e achar que a minha vida acabou. A isso, criança precisa de atenção, sim, mas a mãe, o cuidador em si, seja a mãe ou o pai ou quem for, ele precisa de um suporte muito grande. E isso, quando, com e certeza. quando você diz que na sua clínica vocês fazem esse trabalho de acolhimento às mães, é extremamente importante, porque muitas vezes o que acontece, Bárbara, a mãe leva a criança para terapia, a terapeuta pega a criança, leva para a sala, sai da sala e fala assim para a mãe: ah, hoje foi tudo certo, mas a mãe não sabe o que que deu certo, o que que deu errado. Isso. E o E que que aí é para ela continuar estimulando em exatamente. casa, né? E aí ela sai Isso, da sala, chega em casa e sai, eu vou fazer o quê com meu filho? Às vezes isso, ela vai fazer uma estimulação totalmente diferente daquela que aconteceu na clínica. Aí ela fala assim, não, eu não sei fazer. E aí ela se culpa. Mas ela se isso, culpa porque ela não foi orientada a o que fazer e como fazer. Então nós justamente. precisamos ter aí uma rede, terapeutas, escola, família, amigos, precisa de uma rede de apoio para que essa mãe consiga dar conta de tudo isso, para que essa família consiga levar tudo isso com mais leveza. Porque senão Isso mesmo. realmente ela fala assim, ah, o autismo é azul, maravilhoso e é uma maravilha. Não é, mas nós precisamos ter uma rede de apoio porque a gente consegue levar assim. E o que nós vemos aí, um índice muito alto, Bárbara, de mães se suicidando. Não é Verdade. porque essas mães são fracas, é porque essas mães estão sozinhas. Então nós temos que É. nos atentar para isso, como terapeutas, como família, como sociedade. Nós precisamos É. estar atentos para isso tudo, né? É, uma mãe para chegar a tirar a sua própria vida é um desespero muito grande, né? Ela está muito Exatamente. desesperada sem perceber, sem ter um caminho, Sem né? ter um Então, às caminho. vezes a mãe está deprimindo, está ficando deprimido e está ficando deprimida e a família não percebe, as pessoas que estão ao lado não percebem e aquela família aquela mãe vai tendo cada vez mais dificuldades, né? Mais A dificuldade. Tatá tá falando aqui, ó, sou mãe de T21, ela tem 3 meses, que fofa. E também titia de uma de 11 anos. Meu maior apoio é da família, que bom, muito importante. Maravilha. A Alissa tá falando, infelizmente, a pediatra falava isso. Resultado, diagnóstico fechado aos 4 anos, super tarde. E eu que É. levava as queixas para ela. Pois é, tem família que chega aqui para mim e fala assim, ó, me chamaram de maluca. Falaram que eu tava ficando maluca, que eu Como? tava procurando coisa, sabe? Que eu tava. Gente, que absurdo. A mãe é a maior especialista no filho. É a que mais Exatamente. vê. A gente conhece o nosso filho pelo olhar. O olhar dele tá diferente, a gente conhece, né? Mas infelizmente Exatamente. isso acontece muito. Os pediatras ainda não estão preparados, né? Sim. Fala, nossa É, live. Queria tanto ter ouvido receber o diagnóstico. Pois é, esse acolhimento da família é muito importante, porque uma família acolhida, principalmente uma mãe acolhida, porque às vezes, eu não sei se isso você percebe aí, Antônia, mas acontece algumas vezes aqui na clínica. A mãe já está muito consciente do diagnóstico, porque na verdade ela já percebia várias coisas, e aí quando chega o diagnóstico é um alívio para ela no sentido de que
que, nossa, eu realmente não estava maluca, né? Realmente o que eu via era verdade. E o pai ainda não está aceitando aquele diagnóstico. Então é uma luta até na própria casa para manter esse relacionamento, para que os dois interajam em prol do filho. E às vezes tem essa dificuldade, né, do pai e da mãe interagirem nesse diagnóstico. Na realidade, Bárbara, às vezes essa dificuldade já começa antes do diagnóstico, né? Porque a mãe começa a chamar a atenção. Porque a mãe, na realidade, ela fica 24 horas com a criança, mesmo que ela trabalhe fora, ela e o pai trabalhem fora, a mãe vai passar mais tempo com essa criança. Isso né, eu acho que isso é cultural já, né? Então isso verdade. é cultural. Então a mãe, ela começa a perceber essas diferenças. Alguma coisinha que não está certo, um choro, uma alimentação, enfim, um comportamento, coisas desse tipo. E às vezes quando ela leva para o pai já começa, né? Imagina, que é isso? Não é bem assim, é você que está vendo coisa. E grande parte das famílias tem essa dificuldade realmente quando sai o diagnóstico. A mãe, por um lado, ela é o que você falou, ela se sente tranquila, porque ela é mais ou menos assim, agora eu sei o que o meu filho tem. Isso. Então agora eu sei o que eu preciso buscar, porque o triste é você estar nessa angústia que você percebe que algo está diferente. Mas você não sabe o que é, então automaticamente se você não sabe o que é, você não sabe o que buscar ou a quem buscar. Então a mãe, muitas vezes, grande parte das vezes, quando a mãe recebe esse diagnóstico, ela realmente fica bem. Nesse sentido de que agora eu sei o que. Ela pode chorar, ela pode ter o luto, mas ela sabe o que ela tem que fazer. É a partir daqui o que eu vou buscar. Só que o pai realmente tem essa dificuldade, muitas vezes, na aceitação. Eu coloco isso, Bárbara, muitas vezes como um certo machismo. Porque assim, o pai idealizou também aquele filho que ele vai levar para o futebol, que ele vai levar para o churrasco, que ele vai apresentar para os amigos. E aí ele se depara com uma realidade totalmente diferente. E eu acredito que entre a mulher aceitar isso e o homem existe essa dificuldade. Então, assim, imagine eu, né? Porque às vezes existe uma questão aí de culpabilidade também, tá? Como que eu vou assumir perante a minha família ou perante os meus amigos que meu filho não é aquela perfeição que eu falava que era, né? Porque até aquele momento ele estava divulgando e falando desse filho de uma forma. Ele não estava dizendo dessas dificuldades que a criança tinha, que a criança apresentava. Mas aí tudo isso vai mudar para ele. Então, essa dificuldade, até a questão de falar assim, nossa, como é que eu tive um filho assim? Porque eu já ouvi isso de um pai. Como que eu fui ter um filho assim? Oh, meu Deus, é um filho, independente de como ele seja. Então, eu acredito que isso a gente está mais associado a uma cultura de que o homem tem que ter um filho perfeito, que o filho tem que ser perfeito, porque existe um machismo aí, e não é assim. E muitos pais, Bárbara, eles vão embora sim. Nós temos um índice altíssimo de mães solo, que estão aí, filho sozinho, e às vezes não tem um só. Às vezes ela tem dois, o terceiro é uma criança diagnosticada no espectro, e o pai vai embora e deixa a mãe com 3 filhos. E não é um caso que nós temos, não é um caso que nós acompanhamos, sabe? São vários, sabe? O homem, ele tem uma dificuldade muito, muito maior, mas eu acho que isso é cultural mesmo, ou mesmo que ele fica, a grande maioria dos homens não dão o suporte que a mãe precisa, tá? Isso. Então você vê, quem leva o filho na terapia? A mãe. Quem corre atrás de escola? A mãe. Muitas vezes o pai não acompanha nem num neuro, tá? Muitas vezes, se você perguntar para o pai qual a terapia que o filho faz, se o filho toma uma medicação, que medicação ele toma, o pai não sabe. E essa mãe, às vezes, trabalha fora como esse pai. Sabe? Então não é uma questão, não, mas ela está o dia todo, não. Ela tem uma atividade fora. Sabe? Embora a gente sabe que muitas mães, depois do diagnóstico do filho, elas são obrigadas praticamente a abandonar a sua carreira, enfim, para se dedicar quase que exclusivamente a essa criança. Porque justamente é isso, é tudo ela quem vai atrás, né? Então pesa isso, sabe? Sobrecarrega realmente, Bárbara. E é esse cuidado que nós precisamos ter.
Pois é, com certeza. Eu acho que em relação a essa questão dos homens, eu concordo plenamente com você, é uma questão cultural. E a gente, como mulheres, como mães, a gente tem que começar a mudar isso dentro da nossa casa. Exatamente. Então, começar também a delegar, né, para o pai. Não, agora você vai fazer isso. A gente também tem uma mania, eu vou colocar eu agora. Eu também tinha essa mania no começo do meu casamento. Não, só eu sei fazer, ele não vai saber como eu faço, né? E aí eu escutei de uma vez de uma amiga mais velha, mais experiente, que ela falou assim: ele nunca vai aprender se você não deixar. E é verdade, né? Então, a gente tem que começar a delegar, a começar a deixar, e a gente começar a dar essa oportunidade dos pais serem pais, né? Participar, sentar no chão, brincar, ensinar para eles como é a estimulação, e trazerem para essa realidade, porque eles vão gostar disso depois que eles perceberem que eles também são produtivos com os filhos. Eu tenho alguns pais aqui super participativos e que vêm, gostariam demais, mas são as exceções. Infelizmente, ainda são as exceções, né? E a gente tem que ir fazendo esse trabalho de formiguinha e mudando, porque é importante, muito importante a participação do pai. Sim, é Né? super importante. Qualquer criança, seja tanto para o menino como para a menina, o pai tem que estar presente, o pai faz parte, né? Eu digo que Isso. às vezes, Bárbara, nós temos uma dificuldade que às vezes nós somos muito críticas. Uhum. Então, às vezes, tudo bem, o pai fez, mas assim, não saiu realmente igualzinho àquilo que nós fazemos. E aí nós criticamos. Então ele fala assim, Isso. então faça você, porque eu realmente, você sabia que eu não sabia fazer, né? E ele se Isso aí. aproveita também disso, né? Usem o Mesmo que não... reforço, gente. Reforço. Se você quer Exatamente, aumentar a sabe? frequência desse comportamento, Tem que usem usar o reforço, reforço. vamos usar o reforço, vamos, nossa, que legal, que ótimo, não, que ótimo, ficou bom, perfeito, que legal que Isso. você conseguiu. Nossa, você viu como você dá conta? Nós precisamos Isso. valorizar. Pode ser uma coisa mínima que eles estejam fazendo, mas é exatamente isso. Vamos reforçar. É um mínimo que, se você reforçar, amanhã pode ser um mínimo um pouquinho maior. Daqui a pouco, nós vamos estar tendo uma colaboração muito maior. Só que às vezes nós Isso. falamos, não, eu falei. E até porque a gente gosta de se valorizar, né? Então nós falamos, não, eu não falei, ninguém ia saber fazer. Ninguém ia dar conta. Mas vamos Isso. valorizar o pouquinho que fazem por nós, que seja mínimo, mas vamos É. valorizar. E a criança, quando ela vê que o pai e a mãe todos estão participando, ela se sente mais estimulada a continuar também. Porque, veja bem, se a mãe fala uma linguagem, o pai fala outra, um estimula, o outro fica paradão, a criança não sabe exatamente o que ela vai fazer, o que é legal para ela. O que ela Isso. faz com um e o que ela pode fazer com o outro. Então, nós precisamos ter por base aí da família toda, todas as pessoas que convivem com essa criança, estar falando a mesma linguagem, estar tendo as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, porque a criança no espectro, ela já vem com algumas dificuldades. Ela tem dificuldades de entendimento, dificuldades de aceitar, ela demora mais tempo para assimilar um comportamento. Então, se hoje a mãe se comporta de uma forma, o pai de outra, o outro de outra, ela realmente vai demorar muito mais para desenvolver um comportamento adequado que nós estamos buscando. Então, Uhum. isso é importante que nós tenhamos essa consciência também. Por isso que eu digo, Bárbara, a família do autista, ou de qualquer criança com deficiência, ela tem que estudar, ela tem que aprender. Não adianta ficar no achismo, porque achismo não vai dar certo nunca. Sabe? Então, Isso. isso é muito importante. Estar buscando terapeutas que orientem, estar buscando cursos, estar buscando formação, isso faz parte da família. Eu acho que depois que você tem uma criança no espectro, você tem que se tornar um estudioso para você Perfeito poder isso, ajudar. Antônio. Perfeito, perfeito. Justamente, precisa de estudar, precisa aprender, até para que não fique buscando essas curas milagrosas que a Ah, gente não me acha por aí, fale. coloca lá no Google, né? Como curar o autismo? E vai em busca dessas curas milagrosas que me dão até nervoso só de pensar, porque Nossa, algumas são
invasivas, super invasivas. perigosas, e além disso está perdendo o tempo da criança, está perdendo Perdendo tempo. oportunidade de estimulação e a gente corre atrás disso. Então, essa parte do estudo, de buscar profissionais que estão voltados para a ciência, que estão trabalhando com o que tem evidências, isso é muito importante porque traz uma segurança real para a família, né? Então, isso é muito importante. Eu queria perguntar aqui para as mães que estão presentes aqui, quais de vocês estão no mercado de trabalho? Ainda estão conseguindo conciliar essa vida de mercado de trabalho e cuidar dos filhos? Porque você até tocou nessa fala, Antônia, e eu queria voltar nisso. Eu acho muito importante, porque às vezes eu percebo que as mães se sentem muitas vezes menosprezadas por não estarem no mercado de trabalho. E a gente, como profissionais, você aí na sua ONG, né, no espaço, a gente tem que valorizar, não, essa mãe está fora do mercado de trabalho temporariamente. E ela está com outro trabalho. Ela está estimulando o filho. Por isso que eu falo aqui, é coterapeuta, né? Não, você tem trabalho, você é coterapeuta. Você faz parte da terapia do seu filho e o resultado com a criança é totalmente diferente daquela família que está engajada, né? E às vezes o que a gente fala-se muito, tem assim, uma frase que diz assim, ela não trabalha, ela fica em casa. Quem disse que quem fica em casa não trabalha? Trabalha muito mais. E às vezes até nas famílias que nós temos contato, a gente ouve assim, a mãe não está trabalhando, a mãe só fica em casa. Meu Deus, ficar em casa sem ter uma criança com deficiência, você já tem muito trabalho. Quando você tem uma criança com deficiência, esse trabalho aí, assim, você nem consegue mensurar o tanto que ele aumenta, porque é uma dedicação integral, enfim, é muito trabalho o dia todo, até porque você leva para um lugar, vai para o outro e corre, enfim. Então, assim, essa mãe, na realidade, ela está temporariamente fora do mercado de trabalho, mas ela está produzindo sim. Ela está desenvolvendo uma criança. E você quer uma produção melhor do que o desenvolvimento do seu filho, sabe? Então, nós precisamos começar a valorizar isso, sabe? Só que, por outro lado, tem aquela mãe que ela não se enquadra nesse perfil de estar em casa, Bárbara. Isso, eu sou uma dessas mães que estar em casa, para mim, não é que assim, não quero ficar em casa porque eu não gosto do trabalho de casa. Isso é uma verdade. Então, assim, vamos procurar conciliar com outras coisas. Posso trabalhar 3 horas? Posso trabalhar 4 horas? Posso fazer um artesanato em casa? Sabe? Posso fazer coisas que eu posso vender pela internet? Enfim. Então, são coisas que você vai aprendendo a fazer, você vai aprendendo a trabalhar. Descobrir novos talentos, Descobrindo novos. Aliás, esses dias terminei de fazer uma bolsa de crochê, porque eu estava assim num estresse tão grande. Eu falei, Antônia, sai do foco, muda. Voltei lá pro meu crochêzinho, sabe? Gente, fiz uma bolsa que eu postei para o pessoal, falou, nossa, não imaginava que você fazia. Falei, bom, eu faço 1000 coisas, né? Então, assim, nós precisamos nos descobrir realmente estar produzindo outras coisas se nós queiramos fazer, sabe? Porque às vezes nós temos a impressão que assim, eu não estou ganhando dinheiro, eu não tenho valor. Não é isso, gente. Não é dessa forma. Eu só tenho valor se eu estou ganhando financeiramente, eu estou tendo um retorno. Vamos combinar que você lava, passa, limpa, cozinha, cuida do seu filho. É muita coisa. É muita coisa. E aí, eu vou voltar numa coisa, falar uma coisa aqui bem básica. E aí, só que por outro lado, você pensa assim, aí essa mesma mãe, quando ela precisa de uma ajuda para cuidar da casa, que ela vai contratar uma faxineira ou uma diarista, ela fala assim, não vou contratar porque ela cobra caro. Ela mesma está desvalorizando o trabalho que ela faz, gente. Então, assim, a gente precisa puxar as nossas cordinhas aí, Bárbara. E ajustar, e começar a nos ajustar, porque às vezes nós também queremos algo que nós não valorizamos, enfim. E aí nós criamos uma série de desencontros. Então, às vezes eu falo que nós precisamos, assim, como mães, como mulheres, como cuidadoras, nós precisamos colocar o nosso pezinho no chão, falar, vamos repensar os nossos valores, porque são coisas diferenciadas, sabe? Isso. Então, se a mãe consegue estar no mercado de trabalho, ótimo.
Se ela não consegue, esse tempo está sendo preciosíssimo também. Com certeza, com certeza. Só Igual a que, Renata está falando, ó, divido dias de trabalho externo e outros dias em casa. pois Quem é, tem essa possibilidade, ótimo, né? é muito Também de importante, é conseguir. muito. E assim, a mãe, ela se culpa sempre. A gente sempre acha que a gente está fazendo menos do que a gente poderia estar fazendo, né? Então isso é normal. Então a mãe que não trabalha fora, ela se culpa porque ela fala: se eu estivesse trabalhando fora, eu poderia dar mais para o meu filho. A mãe que está em casa, ela se culpa, a mãe que está trabalhando, ela se culpa porque ela acha que ela poderia, que ela Poder, precisaria estar mais próxima e estimular mais o filho. exato, Então não tem jeito, não né? tem A gente jeito, tem que aceitar a nossa realidade, colocar prioridades na nossa vida. Qual a nossa prioridade nesse próximo ano? A gente está chegando no exato. final do ano. Ano que vem tá aí, 2021. Qual a prioridade de vocês para 2021? É o quê? É. Então começar a ter um plano de ação para essas prioridades, né? Tá? Ah, Eu acho muito importante isso. Você tem que ver o momento, esse momento que você está vivenciando, ele está te permitindo o quê? Sabe? isso. Então vamos focar nisso, sabe? Nesse momento, poxa vida, eu estou no mês de novembro de 2020. O que que esse mês, o que que esse dia, o que que esse momento está me permitindo ser e fazer? Uhum, com Sabe? O certeza. que que eu posso fazer? E de repente o fato de você estar em casa e você passar uma informação para uma mãe, você já está fazendo um trabalho fantástico. E quando você tocou aí nessa questão de evidências, buscar tratamentos com evidências científicas, gente, isso é extremamente importante, porque nós vemos tantas coisas dando erradas hoje por falta desse conhecimento. Então, mãe, se você está em casa, vamos estudar um Estudar. pouquinho nas suas horas de folga, sabe? Vamos ver realmente, mas vamos buscar coisas que tenham bases científicas, evidências científicas comprovadas. Porque muitas vezes você está lá em grupos de WhatsApp, você vai dizer, é porque o óleo tal fez maravilha, é milagre. E esses dias eu tive o desprazer, eu vou fazer uma colocação assim, de uma mãe de um autista que também é terapeuta, que o filho faz terapia numa clínica e ela trabalha com óleos essenciais e tal, e ela diz assim, nossa, meu filho tá ótimo com os óleos que eu uso nele. Só que o filho dela está na terapia na clínica, uma clínica que trabalha baseada em evidências científicas. Como é que Uhum. você vai dizer que o óleo fez diferença aí? Pois Então, se o é. óleo é tão bom, né? Então, Tira da sabe? Então, essa terapia, né? tira da terapia. Então, assim, nós temos Pois pessoas é. falando horrores. E o triste é que, às vezes, essas coisas são baratas. E Sim, aí a mãe fala sim. assim, não, se uma terapia tem um custo mais alto, então deixa eu tentar o mais barato. Só que é o mais barato que vai atrapalhar um desenvolvimento de uma vida toda. Com Entendeu? Eu costumo certeza. E dizer que é o perder barato que tempo. sai Perder caro, né? tempo. Perder Pois tempo, é. sabe? Então, isso é muito sério. É um cuidado que nós precisamos ter, principalmente com essas divulgações, porque todo momento você ouve falar assim, não, isso é fantástico para o autismo. Não, é só dar isso, é só fazer isso Que que o autismo. resolve, né? Gente, autismo não tem cura. Autismo são terapias, trabalhar o Tem desenvolvimento dessa estimulação, tem criança, tratamento. estimular, sabe? Então, isso sim dá resultado, sim. O meu neto, ele saiu de uma condição, ele está no nível 2 hoje, né, moderada, mas assim, ele já esteve muito pior. Ele já esteve numa condição muito pior. Hoje ele tem um diálogo que, assim, ele não consegue manter um diálogo, mas ele se comunica muito bem, sabe? Então Uhum. você vê que no dia a dia, quando você trabalha baseado em evidências científicas, que isso traz um mega resultado. E é isso que nós precisamos, é isso que essas famílias precisam ter esse conhecimento, sabe, Bárbara? É Porque senão nós verdade. perdemos muito tempo aí. É verdade. A Alissa está falando aqui, ó. Tenho três filhas, uma autista de 6 anos, uma neurotípica de 3 e uma bebê de 8 meses. Serviço não falta, com Com certeza. Não certeza. consegui voltar ao mercado de trabalho. E não se culpe por isso, Não se porque
você está com muito trabalho e você está num momento diferente. O teu objetivo nesse momento é diferente. Então, se valorize por isso também, né? Trabalho fora, aqui tá falando, ó, trabalho fora na terapia, estudo e aplico no meu filho e cuido de casa. Isso mesmo. Eu vou aproveitar até e abrir aqui, Antônia, que a gente está começando hoje à noite o nosso curso gratuito. Eu vou dar um curso gratuito de Maravilha. 4 dias, que é um guia de estimulação. Tá? Então, quem tiver interesse, é só depois que acabar a live, lá no nosso perfil, clica no link que tá lá, vai para o grupo e aí nós vamos ter 4 aulas. A gente vai passar muito sobre isso, sobre como que o cérebro aprende, como brincar, o que estimular. Então, serão 4 dias, de hoje até quinta-feira, que eu vou falar muito sobre estimulação, como estimular, por que estimular, o que você pode fazer em casa. Porque às vezes a família acha que é comprar brinquedo caro, entendeu? Não. E não tem nada a ver. Eu sempre brinco, ó, deixa eu mostrar um brinquedo que eu comprei aqui essa semana e que eu vou fazer até um post no Instagram para vocês rirem um pouquinho comigo. Olha o brinquedo que eu comprei, gente. Vocês conhecem o que é isso aqui? Batedor de ovo? Sabe? Da lojinha de R$1,99. Comprei sexta-feira. E dá super resultado, né? Um monte de brincadeiras que a gente pode fazer com isso aqui, entendeu? Então, nesse curso a gente vai falar bastante sobre isso. Então, depois que a gente tiver interesse, é só entrar lá no nosso guia, né? Antônia, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente aqui também atende vários adultos, tá? Adolescentes, jovens e adultos. E aí, eu vejo que a preocupação da mãe dos adultos, ela já é diferente, né? Das famílias. Já é assim, o que vai ser do meu filho depois que eu não estiver mais aqui? É a nossa pergunta todo dia. Isso aí. Então eu queria, se você puder contar um pouquinho da experiência, o que vocês fazem, o que vocês estão nesse momento aqui, para a gente ajudar um pouquinho as famílias também. Na realidade, Bárbara, aqui na minha cidade nós não temos nenhum espaço específico para adultos ainda. Um posicionamento que nós tomamos aqui agora como ONG nessa fase de eleição, nós elaboramos um documento e agendamos reuniões, até deixo a dica aí, né, de ONGs, essas coisas, levamos esse documento para todos, marcamos uma reunião específica para falarmos disso com todos os candidatos a prefeito e levamos esse documento solicitando. Nesse documento nós solicitamos desde o início, né, intervenção precoce, enfim, até trabalhar com os adultos, mercado de trabalho, profissionalização, falamos inclusive em moradias assistidas. Porque eu vejo hoje, Bárbara, essa situação, meu neto tem 18 anos, eu já não sou a mãe, eu sou a avó. Ele tem o pai, mas nós somos um núcleo, uma família reduzida. Então o nosso núcleo familiar é pequeno. Em algum momento da vida ele realmente vai estar sozinho. E por mais que você estimule, que você tente que ele desenvolva uma autonomia, o máximo que ele conseguir ainda não vai ser o suficiente, né, dentro da condição dele hoje. Tomara que eu esteja errado e que ele me surpreenda muito mais como ele tem me surpreendido, né? Mas assim, mas nós precisamos estar preparados, ele precisa estar preparado para eventualidades que ocorram no caminho. Então, assim, o que nós estamos batalhando? Isso. O que nós percebemos muito hoje, por exemplo, as pessoas falam assim, tem-se a ideia de que todo autista é super inteligente, ele é mega, ultra inteligente e que ele vai dar conta de tudo. Não é verdade isso. Cada um tem a sua especificidade, tá? Então, assim, o que nós precisamos buscar? Casas de apoio, desenvolvimento, profissionalização, isso é super importante porque mesmo dentro das dificuldades que eles apresentam, tem muitos trabalhos que eles conseguem desenvolver. Isso. Então, é isso que nós estamos buscando aqui, sabe? Ou seja, na área de informática, ou de produção, enfim, qualquer área que a gente perceba que eles tenham aptidões para desenvolver aquilo, que eles tenham capacidade de desenvolver aquilo. Hoje, no município, nós realmente não temos nada. Mas nós estamos batalhando para isso. Uma coisa que é importante, Bárbara, quando nós falamos na questão, por exemplo, do que buscar,
Nós precisamos que essas pessoas, já na idade adulta, eles tenham um centro de convivência para eles também. Porque eles precisam estar convivendo com outras pessoas, precisam de pessoas que os acompanhem dentro desses centros de convivência, mas eles precisam ter tudo isso. Porque o que eu imagino, pensa daqui a alguns anos, meu neto, com uns 20 e poucos anos, ficando só dentro de casa, se ele não for para o mercado de trabalho. Verdade. Ele pode desenvolver uma agressividade, porque ele vai estar se percebendo diferente e sem condições de colocar isso para fora. E vai regredindo, né? Porque uma vez que ele não é estimulado, ele vai regredindo nas habilidades que ele já tem, que ele tem. Então, as atividades produtivas são muito importantes. Extremamente. E é isso que nós temos que buscar, porque quando nós estamos trabalhando isso em termos de município, porque nós temos, assim, em questões de saúde pública, políticas públicas, nós não temos nada direcionado a esse público. E aí nós precisamos começar a nos fomentar como município, em grupinhos pequenos, para que a gente comece a ter um alcance muito maior disso, sabe? E é isso que nós precisamos fazer, porque os nossos adultos, nunca se falou no adulto, tem impressão, eu digo que tem impressão que é assim, é o autismo infantil, que quando ele sai da infância é que o autismo acaba. O autismo não acaba, o autismo vai para a vida. Então nós como famílias, como grupos, como associações, nós temos que começar a buscar isso, pensar no nosso autista adulto. Que todas essas crianças daqui 10, 12, 15 anos, eles vão estar nessa fase. E você imagina que se nós temos praticamente 1% da nossa população dentro do espectro, só aqui na minha cidade nós devemos ter umas 3.000 pessoas dentro do espectro que nós não sabemos onde elas estão. Então nós estamos inclusive começando a mapear isso através da nossa Secretaria de Saúde. Para ver se nós descobrimos para fazer um trabalho. Então, são coisas que nós precisamos começar a pensar como sociedade para cuidar dessas pessoas. Com certeza, Antônia, muito bom. Porque assim, eu vejo muito essa angústia das famílias, né? Quando chega na fase adulta. E o que eu falo muito com elas é o seguinte, semana passada até a minha live, quem se interessa para a fase adulta, pode voltar lá no nosso IGTV, foi justamente sobre a fase adulta. O que estimular na fase adulta com pessoas com autismo e T21, que é o nosso maior público aqui, né? Qual é o trabalho que normalmente eu faço com a família, e eu faço com os adultos. E a gente precisa pensar assim, o que eu quero, o que eu gostaria que meu filho estivesse aonde, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, e começar hoje, porque a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, é um desenvolvimento devagarzinho, é um desenvolvimento de repetição. Então, a gente precisa começar a estimular e nessa fase adulta começar a focar nas habilidades funcionais, nas habilidades sociais. Então, essa quarentena pra gente aqui foi muito bacana, porque a gente conseguiu entrar na casa das famílias, dos jovens adultos, e colocá-los para fazer atividades. Então, paciente que nunca tinha pego numa faca, começou a ajudar em casa. Paciente que nunca tinha colocado uma roupa no varal, na corda, começou a colocar. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de tarefas domésticas, né? Habilidades funcionais, que é muito importante. Então, esse apoio para essa família do depois, né? Como vai ser o meu filho quando eu não estiver aqui? Esse trabalho começa muito antes, vários antes. Né? E em casa nós trabalhamos bastante isso com o meu neto. Então, a mesa é ele quem põe, ele almoça, ele já sabe que ele tem que sair da mesa, que ele tem que pegar o prato, que ele tem que levar na pia, que ele tem que lavar, enxugar, guardar. Claro que ele não gosta e ele não faz isso todo feliz, não. Tá? Sim, a gente também não. Ele sabe que é uma função dele. Então, tomou banho, o banheiro tem que ficar em ordem. Então, são coisas que você tem que trabalhar. E outra coisa que nós precisamos pensar nessa fase também é a questão da sexualidade. Sim. Como trabalhar com isso? Então, nós vemos aí família desesperada. Como que eu vou fazer? Enfim. Então, são coisas que nós precisamos pensar a como estar trabalhando. Porque, realmente, daqui 5 anos, daqui a alguns anos, como eles estarão? Então, assim, essas atividades de vida diária, elas são extremamente importantes. Porque arrumar um quarto, lavar uma louça, enfim, o meu neto, ele prepara o lanche dele, o quarto dele, ele arruma do jeito dele. Claro que você precisa estar sempre estimulando a fazer algo mais, mas ele faz. Então, ele tem noção do que é necessário, que ele precisa fazer, sabe? Então, isso é extremamente importante, porque mesmo estando no espectro,
essa criança ela não pode ser vista como um coitadinho. Porque Sim. às vezes acontece isso, coloca-se numa redoma e fala assim, ele é especial. Ele é muito especial, ele é super especial, tão especial ao ponto de conseguir desenvolver muitas e muitas e muitas coisas. Então nós temos que nos atentar para isso, sabe? Aham. Não, não rotular e deixar, mas Muito bom. aproveitar isso e desenvolver, gente. Isso é extremamente Verdade. importante. Verdade, Antônia. A gente está terminando o nosso tempo aqui, aí então eu quero deixar só um recadinho e aí quero que você deixe o seu também para as famílias. E o que eu quero deixar hoje é justamente isso, que as famílias se cuidem, né? Que as mães se cuidem, que as mães se permitam, agora eu não vou fazer, agora é o meu momento, agora eu vou ver a série que eu quero, eu vou ouvir a música que eu quero, eu vou deitar, eu vou dormir, né? Porque a gente sabe que dormir é Essencial. essencial e é um luxo para as mães, né? Porque a gente sabe que a É, gente não dorme assim. Então, assim, se permitam, porque quanto melhor vocês estiverem, mais vocês vão conseguir desenvolver os filhos de exatamente. vocês, tá? E Antônia, quero te agradecer muito, tá? Vou pedir para o pessoal que está aqui seguir lá a Antônia, acompanhar o trabalho dela também. E quero te agradecer muito por você ter vindo partilhar um pouco da sua experiência aqui conosco. Eu que agradeço, Bárbara. Foi muito bom estar aqui falando com você, tá? Adorei. Muito obrigada, pessoal, a vocês que nos acompanharam. E é isso, pessoal. Nós precisamos pedir ajuda sim, nós não somos as superpoderosas, nós temos que pedir ajuda. Não temos uma capa de Mulher Maravilha, não. Somos humanas sim, mas nós temos que conquistar o nosso espaço, pedir ajuda sim. E vamos cuidar de nós. Nós temos direito a estar arrumadinhas, a tomar o nosso banho, enfim. Nós somos mulheres, nós precisamos continuar no sentido importante, tá bom? É Pessoal, verdade. um bom dia para vocês, fiquem todos bem, cuidem-se, e é o que a Bárbara falou, quanto melhor nós estivermos, melhor nós conseguimos cuidar. Eu acho que o Isso. recado é esse, tá É ok? verdade, Muito Antônia, obrigada, obrigada. A Bárbara. live vai Tchau, ficar gravada abraço. sim. A live fica salva no IGTV. Aqui, inclusive, tem várias lives lá. Toda segunda tem, então tá tudo salvo lá. E depois vai para o nosso canal do YouTube, que também tá cheio de conteúdo lá, tá? Quem não se inscreveu para o curso ainda, aproveita, que hoje é o último dia. Começa hoje às 8 horas. É só clicar no nosso link e ir lá para o grupo do Guia de Estimulação. Antônia, muito obrigada. Obrigada. Beijo, tá? Beijo Um a todos beijo. vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Bom tchau. dia, até.